Olá pessoal, eu estou lendo um dos livros mais espantosos assim da minha vida. Espantoso em que sentido? De bom. E espantoso que é um livro, vamos dizer, quase que técnico, um livro histórico esse aqui, sobre o Karl Marx, né? Do Michael Eirich. E eu achava que esse livro ia ser de uma leitura difícil, porque tudo que se escreve em relação ao Marx, é de uma leitura complicada, uma leitura meio árida. E então eu achei que esse aqui também seria o caso. Mas, para minha surpresa, esse é um livro daqueles que a gente não tem vontade de parar de ler. Leitura constante, uma leitura fluida. O Michael quer se fazer entender e se faz entender. É fantástico esse livro. E o melhor é que ele destrincha toda a vida do Marx. Ele parece que estudou tudo que foi publicado sobre o Marx, especialmente, claro, que no berço do Marx, que é a Alemanha, mas de outros países também. Todos os países. O Marx é um ser universal, né? Então ele tem estudado tudo isso e o melhor, ele corrige as biografias que foram feitas sobre o Marx até agora. Mostra, aponta os defeitos de muitas delas, e são os defeitos às vezes escandalosos, porque quando se faz biografia a respeito do Marx, são seus adversários querendo manchar a imagem deles, ou são seus admiradores que querem enaltecê-lo. É difícil, não existia para mim até agora, vendo isso, uma biografia, vamos dizer, relatando os fatos, para deixar ao leitor o julgamento. E o Michael aqui consegue isso, consegue se fazendo entender. Mas o mais interessante do livro, o livro é sobre o Karl Marx, né? Chama-se Karl Marx e o nascimento da sociedade moderna, da Boitempo. Esse aqui eu comprei no dia 16/9/18. Eita, já faz muito tempo. Eu comecei a ler agora na quarentena. Custou R$ 51,75. Eu comprei ele aqui em São Paulo. É um livro que você que estuda, que tem curiosidade pelo saber, pelo conhecimento, vai adorar. Mas o Michael vai mais longe. Ele consegue algo que supera tudo assim que eu tinha visto até agora. Ele aqui, o Michael fala, você pode, eu acho não, pelo sobrenome, que é o mesmo sobrenome do pai do Marx e do Marx, esse Eirich, ele é judeu, mas e pelos outros nomes de judeu que ele cita, ele é judeu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele fala muito legal sobre religião, ele explica sobre religião e Bíblia, por exemplo. A história da Bíblia. Um negócio que ninguém consegue ler. Existem livros sobre o Kant tentando explicar o Kant. O Kant é árido, árido, árido também. E tem livro querendo explicar o Kant, mas ele, quando chega numa determinada página, o livro se torna tão incompreensível quanto o próprio Kant. É horrível ler o Kant ou entender o Kant, mas o Michael aqui consegue isso. Aqui, entre as páginas 298 e 300, poucas páginas, 2 páginas praticamente, ele faz um resumo e mostra as contradições do Kant. Não é? O Kant diz uma coisa na crítica da razão pura e depois nas outras 2 críticas que ele tem 3 críticas, ele tenta corrigir aquilo que ele disse. Claro que depois a gente vai entender porquê e eu vou falar mais sobre isso ao final do vídeo. Então, você consegue entender o Kant. As 3 críticas do Kant, o Michael explica aqui em 2 páginas, né? Outro camarada que é ilegível praticamente, mas como teve muita influência sobre o Karl Marx, é o Hegel.
todos alemães, não é claro? E vocês sabem melhor do que eu. Hegel também ninguém consegue ler. É muito difícil a leitura do Hegel. E ele, aqui, o autor, o Michael, entre as páginas 307 e 309, ele dá uma aula sobre todo o trabalho do Hegel e por que esse trabalho teve tanta influência sobre o Karl Marx. Isso tudo é explicado para que se entenda a doutrina do Karl Marx. Isso funciona como uma introdução. Porque é comum se dizer que o Marx se inspirou na obra do Hegel, que adotou muito, principalmente a dialética hegeliana. Só que se diz isso e passa em branco. Ele não, ele vai explicar. Ele adotou isso aqui, por isso, e é isso. Muito, divinamente bom. Então você, além de ler o Marx, você entende o Hegel e o Kant. Claro, eles têm obras muito vastas, mas o coração, o cerne da questão, o Michael coloca isso muito bem. Outro que você vai encontrar aqui, esse pessoal do direito, que eu não entendia muito bem, mesmo os livros de direito falam sobre isso, eu entendia muito pouco, que é sobre um alemão com nome francês, que é o Savigny. Savigny é da Escola Histórica do Direito. E eu não entendi o que diabo que a Escola Histórica do Direito pretendia. Savigny defendia, ou defende a doutrina dele, que o direito deve ser buscado na sociedade, naquilo que depois se chama de espírito do povo, ali o espírito do povo brasileiro ia criar o seu direito, não é? Vamos dizer assim. Só que o nosso amigo Karl Marx, que estudou com Savigny, ele não estudou com o Hegel. Quando ele chegou em Berlim, o Hegel tinha morrido há coisa de 5 anos. Então, o Marx, não o Marx, na verdade, tem um outro autor judeu com quem Marx estudou, Guns, é escrito, né? Não sei como pronuncia isso, em alemão, G-U-N-S, que coloca toda a teoria do Savigny de ponta cabeça, joga por águas abaixo. Diz que não, o direito não pode ser, o direito a ser produzido, numa sociedade, ele não pode buscar o espírito dessa sociedade, não. Ele deve ir além, ele deve ter um espírito universal. Eu achei isso fantástico. Você não pode buscar o direito só naquele país, vamos chamar assim, naquela sociedade, naquele reino, naquele país. Não, você tem que buscar universalmente. Até porque a gente vai ver isso muito perfeitamente. Você imagina se o Brasil cria um direito e não, a partir de suas próprias forças, e esquece, por exemplo, o direito romano, o direito elementar, mas que existia algum direito grego, o romano, que é o direito alemão, que tem muita influência romana, o direito francês, que tem o direito inglês, tem menos influência do direito romano, mas tem, claro. Então, é isso, eu entendi a doutrina do Savigny a partir daqui do livro do Michael, e também a sua destruição. Ao mesmo tempo que eu entendi a doutrina, entendi como ela pôde e foi desmontada. Agora, por que Hegel, Kant, religião é tão trazida nesse livro, é tão comentada? Uma grande parte aqui é falando disso. Por quê? Porque na época os governos, os principados, achavam que tinha origem divina. Foi Deus que nomeou o imperador, que abençoou o imperador, que escolheu o imperador, essa besteira toda. Então o Estado era muito ligado às religiões. O Estado era ligado às religiões e as religiões eram muito presentes. O catolicismo na Alemanha e o luteranismo lá na Alemanha, né? Então, se as universidades eram universidades públicas, então o pensador
como é o caso do Hegel especificamente, estava obrigado a pensar religiosamente. Ele tinha o pensamento dele, que às vezes batia contra a religião, mas não poderia expor. Muitos que expuseram, que bateram de frente com religião, foram desligados das universidades alemãs. Essa perseguição ocorria amplamente, os professores eram vigiados, os alunos vigiados, para que não destoasse daquilo que o Estado queria, que era o ensino religioso, tudo colocado sob os auspícios da religião. Isso foi muito difícil e não há progresso nesse sentido quando se impõe a um pensador que pense de determinada maneira para atender determinado fim. Isso é muito ruim. Então, por isso que a religião está muito ligada ao desenvolvimento da cultura. Até hoje, muitas das universidades, como é o exemplo da PUC, tem no Brasil, grande parte do Brasil, é ligada à Igreja Católica. Então, você ali não pode praticamente falar contra a religião, contra o catolicismo, o cristianismo, não. Mesmo que você tenha argumento, fica difícil discutir esse assunto se você não for religioso. Imagine quando o Estado era ligado intrinsecamente e extrinsecamente às religiões e era o dono das universidades, né? As universidades estatais, ele queria que fosse pregado a religião que ele adotava, ele, que eu digo, ele, Estado. Então, é por isso que esses camaradas trabalham muito com a questão religiosa, sempre tentando fugir para que não sejam vistos como ateus. Qual o problema de ser ateu? Não tem problema nenhum, é problema de cada um ser ateu e etc e tal. E até numa sala de aula expor sua condição de ateu. Claro, colocando a outra parte, dizendo, olha, tem gente que pensa assim, eu penso assado, desde que fundamentado, qualquer pensamento pode ser exposto. Então, se você não tem um livro assim, atualmente para ler, e que queira um livro muito gostoso, um livro também muito bonito até, olha essa cor. Essa é a cor dos sábios, né? Antigamente os sábios usavam essa cor aqui, que que distinguia os sábios da antiguidade. Então, esse livro do Michael preenche essa lacuna e você vai aprender tudo isso com uma linguagem muito fácil, umas explicações fantásticas desse moço. Eu vi uma foto dele, ele é bem moço ainda, e eu acho que ele deveria escrever mais, não só sobre o Marx, mas sobre os outros pensadores alemães, não é, também. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Ele vai buscar coisas que eu não sabia. Eu sabia que o Marx tinha escrito poemas, mas nunca tinha lido um poema do Karl Marx. Aqui tem alguns deles, tá certo? Ele tem à disposição um projeto que existe na Alemanha de publicar toda a obra do Karl Marx. Tudo que existir sobre o Karl Marx ser publicado, sobre a obra do Marx e do Engels, o parceiro dele. Aliás, para mim, eu tenho um carinho muito grande pelo Karl Marx, admiro demais o Karl Marx, mas eu acho que o grande homem da humanidade, eu já disse que foi o Karl Marx, mas estou repensando, o grande homem da humanidade foi o Engels, Friedrich Engels, que foi o camarada que patrocinou, de certo modo, não deixou o Marx e a família morrer de fome, e foi amigo do Karl Marx por mais de também 40 anos, 60 anos, né? Muito tempo de amizade, era quem sustentava o Marx, para que o Marx pudesse produzir, para que o Marx pudesse trabalhar com uma certa tranquilidade. Então, o Engels é um dos benfeitores da humanidade, que permitiu ao Karl Marx um trabalho fantástico que ele deixou para a humanidade, aí, né? Com essa preocupação pelo ser humano. Então, fica a dica do livro aí. E vai vir, são 3 volumes, esse aqui é o volume 1, mas vão vir ainda 3 volumes e eu estou ansioso para que chegue logo os volumes seguintes. Eu já fico olhando lá no site da editora para saber se já saiu outro volume e até agora nada. Eu estou ansioso para que venham logo os demais volumes. Então fica a dica aí de leitura desse livro espetacular.
É isso aí, pessoal. Boa leitura. Tchau.